Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Álvaro, né? Tô com a disciplina Fundamentos da Educação 2 e a aula de hoje eu vou disponibilizar essa videoaula assíncrona, né? A gente está abordando aqui o tema do ciclo de políticas, currículo e educação física, né? Esse livro, né, que publiquei recentemente. E hoje a gente vai estar abordando o contexto de influência. Na verdade, essa videoaula, né, é a primeira parte desse conteúdo, que vão ter mais umas 4 aulas ou videoaulas ainda sobre essa questão do contexto de influência, tá? Na semana passada, né, a gente abordou aí a questão do ciclo de políticas, as políticas curriculares, né? Falamos um pouco sobre isso, essa ideia de ciclo de políticas, né, de que as políticas educacionais são cíclicas, né? Elas têm alguns contextos de produção dessas políticas, né? E os contextos são o contexto de influência, o contexto da produção do texto curricular, né? Das propostas curriculares, e o contexto da prática curricular, né? Onde o currículo acontece de fato, né? Nesse momento, a gente vai estar abordando somente sobre as questões das influências, tá? Então, essa é a primeira videoaula, e a gente vai falar sobre como essas influências são geradas, né, da onde elas vêm, que impacto elas têm, né, para a questão do currículo e das políticas educacionais. Então, o contexto de influência, né, é composto por macro-influências políticas, econômicas e sociais que incidem sobre essa educação, o processo educacional, né? Então, essas influências são macro-influências, né? Elas são constituídas a partir de relações de poder estabelecidas no cenário político, econômico e internacional, né, impactam nas políticas curriculares em contextos locais, né? Muitas vezes, né, as políticas, como vai ser definido, né, um processo educacional, uma política educacional, no contexto local, por exemplo, no Brasil, na Secretaria de Estado de Educação de Pernambuco, ou Municipal de Petrolina, se define uma política educacional, se define como que vai ser desenvolvido aquele processo de escolarização, né, incluindo aí a nossa questão da educação física, e essas questões às vezes vêm de longe, né, assim, o contexto de produção, assim, a influência, né, a gente tem formas de fazer essa política, de conduzir a educação que tem influências internacionais, né, então é sobre essas influências que eu vou falar um pouco aqui hoje, né? Como essas influências globais incidem sobre os contextos locais. Então, alguns exemplos, né, dessas influências globais, né, são as agências internacionais que representam as macropolíticas. Né, os dois grandes exemplos aqui, né, que eu trago são o Banco Mundial, né, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Nessa videoaula eu vou falar sobre o Banco Mundial. Sobre ainda as influências, né, assim, eu vou trazer uma série de perguntas, de indagações aqui, para ajudar a gente a entender, né, o que está por trás, né, dessas influências, né, algumas questões provocadoras para a gente ajudar a pensar essas questões, né. Então, quais são as influências e tendências presentes na política investigada, né? Por exemplo, a política educacional para o ensino da educação física no estado de Pernambuco, né, na Secretaria de Estado de Educação de Pernambuco, tem quais são as influências que estão presentes ali, né, para que se organize uma proposta para o ensino da educação física nessa grade curricular de uma forma ou de outra, né? Tentar localizar, tentar entender essas tendências, né, essas influências, é um pouco o que eu trago aqui, né? Nessa primeira videoaula, hoje, né, não vou especificar, né, não vou mostrar nem exemplo nenhum desse mapeamento, né? Mas nas próximas videoaulas, sim, né? Vou pegar um exemplo que eu já estudei e mostrar para vocês, tá? Outra questão, indagação que é importante a gente fazer é por que essa política emergiu agora, né? Vamos pegar ainda, continuar nesses exemplos aqui, né? Mas vamos pegar uma questão mais contemporânea, que é, por exemplo, a reforma do ensino médio. A gente está com a reforma do ensino médio intitulada Novo Ensino Médio,
que propõe uma mudança significativa, né, nesse grau de escolarização, né, e que isso impacta na novas políticas, né? A reforma do ensino médio a nível nacional, né, impacta certamente, né, na política estadual de Pernambuco, né? Então, o ensino da educação física nesse contexto emergiu agora. Então, a pergunta seria, por que essa política emergiu agora? Né? Por que a reforma do ensino médio, intitulada Novo Ensino Médio, emergiu agora? Quais são os interesses em jogo? Né? Há influências globais internacionais para essa reforma do ensino médio? Qual é a origem, né, dessas influências? Qual é a genealogia, né, dessas influências? Há influências nacionais e locais, né, também concorrem, né, outras influências mais locais na composição dessas políticas? Como elas se relacionam, as globais e as internacionais? Como surgiu o discurso da política, né? Assim, a propaganda e a forma que se colocar essa política, né? Assim, por exemplo, ainda continuando na questão da reforma do ensino médio, né? Onde está se propondo que o ensino médio seja eletivo em alguma medida para os alunos, né? Sejam apresentadas possibilidades de escolha para os alunos. Então, essa proposta de reforma do ensino médio apresenta aí diferentes tipos, modalidades de ensino médio para que o aluno possa optar aquilo que mais mais faça sentido para ele, esteja dentro dos interesses, das necessidades, dos desejos individuais dos alunos. Né? Então, da onde vem, né? Por que isso? Por que esse discurso? Há diferentes vozes nesse discurso, né? Ou esse é um discurso único? Quais são essas vozes? Quais são essas diferenças aí dentro dessa proposta? Quem são as elites políticas, né? Quem está dando as cartas no jogo político, né, das políticas educacionais no momento, nesse contexto? Que interesses elas representam, né? Que outros grupos têm exercido ou tentado exercer influência, né? Que não sejam as elites políticas, né? Há resistências, né? Como é que está colocado esse jogo? Então, essas são algumas perguntas, né? A última aqui, né? Quais os interesses e os grupos de interesses mais poderosos? O que está em jogo para se definir o ensino né, dessa forma? São algumas questões, né? Para tentar começar a elucidar essas questões, né, hoje a gente vai começar a falar sobre essa questão mais macro, né, das grandes influências globais, internacionais, depois a gente vai falar das questões mais locais, né, a gente vai falar sobre as macro-influências do Banco Mundial. Né? Então, o Banco Mundial é uma das maiores agências de cooperação internacional para crédito, né, na área social, para se fornecer empréstimos, para poder fornecer recursos para o desenvolvimento de projetos sociais, né, mundiais. Né? Então, o Banco Mundial é uma agência internacional, assim, não é localizada em um país específico, né, mas ela recebe recursos de diferentes países, os países mais ricos, né, financiam o Banco Mundial, e ele tem, desde a década de 80, financiado grandes projetos e eventos para definições de políticas internacionais na área educacional também. O banco é mais antigo, né? Desde a década de 60, a cooperação do Banco Mundial restringia-se ao auxílio técnico e financeiro para as áreas de infraestrutura e de energia, que eram consideradas as bases para o desenvolvimento econômico. A grande preocupação do Banco Mundial é oferecer recursos para que países em desenvolvimento, né, possam se desenvolver economicamente. Então, países que não são ainda tão desenvolvidos economicamente, o Brasil se inclui entre esses, né, precisam, né, de ter um incentivo internacional para que possa se desenvolver, né, para que a política internacional tenha consumidores e trocas comerciais e econômicas mais favoráveis. Né? Então, o banco financia esses países, como o Brasil. A partir dos anos 80, também, o Banco Mundial, né, repetindo, né, passou a financiar projetos na área educacional, mas tinha uma contrapartida, né? Não era o banco
para financiar esses projetos, né, para injetar recursos, né, para que acontecesse projetos educacionais em países em desenvolvimento, como o Brasil, as políticas educacionais deveriam seguir a cartilha do Banco Mundial, né, assim, o que ele queria. E essa cartilha tem como foco a relação entre educação e desenvolvimento econômico. Se antes o Banco Mundial investia, né, nas áreas de produção e de infraestrutura e de energia, né, porque são áreas fundamentais para o desenvolvimento econômico, né, a gente sabe que quanto mais o país se desenvolve, né, cresce economicamente, mais ele precisa de energia, né, energia elétrica, né, para poder subsidiar esse desenvolvimento, né? Então vão ter mais indústrias, né? Essas indústrias precisam de energia. Então, por isso que a questão da energia, né, é uma questão crucial para o desenvolvimento, né? A questão de infraestrutura também, obviamente, né? Desenvolvimento de estradas, de portos, por exemplo, né, para poder subsidiar e permitir o crescimento econômico de um país. Mas o banco percebeu que não adiantava somente essas questões, né? Se não investisse na área social, o desenvolvimento econômico não permitiria, né, por exemplo, a erradicação da pobreza, né, uma distribuição de renda mais igualitária. Então, era preciso não só investir em desenvolvimento, mas qualificar esse desenvolvimento. Então, o investimento na educação tinha essa função, mas é uma lógica econômica, né? Não é uma lógica social em si, é uma lógica econômica que pretende que o social se desenvolva para que a economia assim também se desenvolva. Então, alguns exemplos, né, dessa cartilha do Banco Mundial, né, por exemplo, vou pegar dois exemplos aqui, né? O banco ele realizou uma série de pesquisas, né, uma agência de pesquisa também, e eles perceberam que quanto mais investimento no ensino fundamental, né, maior a rentabilidade social. Então, se deveria investir mais no ensino fundamental, porque isso teria um retorno maior do ponto de vista social. Por exemplo, empregabilidade, né? Quanto mais fosse oferecido um ensino fundamental universal, né, para todos os alunos, e quanto mais tivesse qualidade, tempo de permanência desses alunos nas escolas, isso repercutiria em maior possibilidade de emprego, né, maior qualificação para o emprego, etc. Então, o banco, por exemplo, sugeria, nesse período, principalmente na década de 80, que os investimentos se concentrassem no ensino fundamental. Isso enfraqueceu, naquele momento, outras propostas, como a educação infantil, ensino médio, ensino superior, né? Outro exemplo, né, foi que o banco, né, percebeu que a contenção de despesas em setores como a remuneração de professores e o número de alunos por sala era profícua, né? Era interessante do ponto de vista da eficiência na gestão dos recursos, né? Então, melhorar salários do professor não era interessante do ponto de vista da eficiência da gestão dos recursos educacionais, né? A eficiência da gestão dos recursos educacionais é quanto menos você pode injetar de dinheiro para ter maior retorno do ponto de vista da educação dos alunos. Então, assim, se do ponto de vista corporativo, né, ou mesmo social, da categoria dos professores, a gente espera que o nosso salário seja, né, digno, né, do ponto de vista para o Banco Mundial, né, do ponto de vista da eficiência da gestão dos recursos, não era interessante, né? E outra coisa era colocar o maior número possível de alunos por sala, que isso também teria um retorno melhor, né? São coisas questionáveis, né? E o Banco Mundial tem incentivado, né, desde os anos 70, formas alternativas de investimentos na educação pública. Esse é um outro ponto, né, que gera influência no cenário educacional brasileiro, a partir da ingerência do Banco Mundial, né? O banco preconiza a transferência gradativa dos serviços educacionais públicos, né, para a iniciativa privada, né, especialmente no ensino superior. E também, né, quando não é possível se transferir para a iniciativa privada, né, a proposta de modelos de parcerias público-privadas, né?
Na questão do ensino superior, né, essa questão tem sido mais incentivada, né, mas na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, isso ainda é inviável, né, porque a população não aceitaria, né, ter que pagar por esses serviços, né, que são gratuitos, né, no Brasil, na maioria dos países do mundo, né, a educação básica é gratuita. Então, essa privatização da educação básica ainda difícil, né, de ser aceita. Mas os modelos das parcerias público e privadas, né, têm sido o viés aí, né, dessa cartilha do Banco Mundial, essa contrapartida que ele exige, né? Então, o banco também tem proposto reformas educacionais, né, que visem mais eficiência na gestão dos recursos, né? Para tal, as avaliações externas, né, são indicadas como um mecanismo fundamental. Essa questão das avaliações externas é um ponto importante, né? Hoje em dia, vocês já devem ter percebido isso, né? A gente tem uma série de grandes avaliações do processo educacional, né? Desde avaliações internacionais, mundiais, como PISA, até avaliações nacionais, né, como o IDEB, passando por avaliações estaduais, né, cada Secretaria de Estado de Educação tem os seus próprios mecanismos de avaliar o seu processo educacional, também mais locais. Essas grandes avaliações têm gerado possibilidades de comparações, né? Então, quando se avalia o processo educacional, né, num macro sistema de avaliação mundial, como o PISA, você compara países, fala, não, o Brasil é o 70º lugar em matemática, né? Ele está péssimo. De todos os 80 e poucos países que foram avaliados, o Brasil é um dos últimos. Matemática, português, etc., ciências, né? Então, isso tem repercutido, né, em possibilidades de gerar comparações, né, também dentro do país, né. O IDEB permite a comparação entre estados, entre municípios, entre escolas, né. Isso aí é fundamental, né, para essas influências, né, tem uma repercussão muito grande, né? Não é o acaso, sabe? O Banco Mundial realmente tem conseguido mudar, né, a forma com que o processo de escolarização tem se desenvolvido a partir dessa cartilha, né, dessas propostas. Isso a gente vai ver com os exemplos mais pontuais nas próximas aulas, né? Eu vou terminar essa videoaula de hoje, né, trazendo uma ideia central, né, para essa questão das influências, né, do contexto de influência nas políticas educacionais, que é a ideia de performatividade, que também faz parte da cartilha do Banco Mundial, né, dessas macroagências internacionais que têm gerado influências globais, né. A partir das influências das macropolíticas, como as do Banco Mundial, né, então foi instaurada uma cultura da performatividade nas políticas educacionais. Vamos entender o que é isso. Então, eu trago aqui uma citação, né, do Stephen Ball, né, de 2005, que ele fala que performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que emprega julgamentos, comparações e demonstrações por meio de controle, atrito e mudança, né? Então, tentando explicar, né? Então, performatividade é uma tecnologia no sentido de que ela tem uma proposta, né, que visa implementar uma nova forma de agir, né? Então, uma cultura, porque a cultura é essa própria forma de agir, e um método, né, como vai ser implementada essa forma de agir, né, que vai regulamentar, né, desencadear, né, julgamentos, comparações. Então, as pessoas vão estar predispostas a ter um comportamento que o tempo inteiro vai naturalizar julgamentos e vai incentivar comparações, né, gerando atritos para que haja mudanças. Eu sei que ainda está confuso de entender, né, mas a gente vai explicar mais ainda um pouquinho sobre isso.
né? Então, em outras palavras, a performatividade é um regime de verdade, né? É quase uma religião, né? Uma forma de entender a realidade. É um dispositivo de ação. As pessoas ficam predispostas a agir de determinada maneira porque acreditam, né, nesse regime de verdade que é a performatividade. Então, ela gera uma forma de agir diferente, né, que vai estabelecer novos modos de agir, né? Então, e ela desenvolve, veicula informações, indicadores, né, a questão das avaliações, né, para estimular, julgar e comparar profissionais e instituições. Né? Então, por exemplo, a questão das macroavaliações, né, internacionais, que eu falei, o PISA, IDEB, etc. Né? Quando você começa a naturalizar esses índices, né, esses números que indicam qualidade de educação, né, e as pessoas vivem na caça e na comparação desses números, na intenção de se melhorar esses números, né, fica quase uma corrida de um cachorro correndo atrás do rabo. Né? Você fica buscando números, fica buscando melhorias, né, e fica girando em torno disso e às vezes não olha, né, para o que a educação realmente precisa melhorar. Né? Fica em torno desses índices, né, das cartilhas, de como tentar melhorar. Então, escolas ficam sendo comparadas, profissionais ficam sendo comparados, buscando melhorar esses números. Então, a performatividade, né, cada vez mais tendo mais performance, uma ideia, né, de que a educação está sendo melhor a partir da veiculação desses números, acaba sendo introjetada dentro de nós, né, então, do sistema educacional, e acaba passando como natural. Né? Então, essa é uma das cartilhas, então, essa ideia de performatividade que a educação se tornou performática, é um exemplo, né, e um dos fortes exemplos, eu vou parar por aqui a videoaula, das macro-influências das agências internacionais. Tá bom? Então é isso.